Deus está em silêncio. Entenda o que Ele está fazendo na sua vida. Antes de começarmos, eu quero que você faça algo muito simples. Se possível, pare por alguns instantes, respire fundo e permita que estas palavras alcancem o seu coração. Porque talvez você tenha chegado até este vídeo carregando um peso que ninguém conhece. Talvez você esteja cansado de esperar, cansado de lutar, cansado de orar e não ver respostas. Talvez exista uma pergunta que você tem feito repetidamente a Deus. Uma pergunta que você nunca teve coragem de dizer para ninguém. Senhor, o Senhor ainda está me ouvindo? E se você já fez essa pergunta, saiba de uma coisa: você não está sozinho. Ao longo da história, homens e mulheres de Deus também passaram por momentos em que o céu parecia estar em silêncio. Momentos em que tudo o que eles conseguiam enxergar era dor, espera e incerteza. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente assim. Você ora por sua família, ora por um filho, ora pelo seu casamento, ora por uma porta de emprego, ora pela sua saúde, ora por uma situação que parece impossível. E mesmo depois de tantas orações, nada parece mudar. Os dias passam, as semanas passam, os meses passam, e a única coisa que você consegue ouvir é o silêncio. Mas existe algo que precisamos entender. O silêncio de Deus não significa ausência. O silêncio de Deus não significa abandono. O silêncio de Deus não significa que Ele deixou de se importar com você. Muitas vezes, o silêncio de Deus significa que Ele está trabalhando em algo que você ainda não consegue enxergar. Pense na vida de José. Deus tinha um propósito grandioso para ele. Mas antes da promessa se cumprir, José foi traído pelos próprios irmãos. Foi vendido como escravo. Foi acusado injustamente. Foi lançado em uma prisão. Imagine quantas vezes José deve ter perguntado: Deus, onde o Senhor está? Mas mesmo quando José não conseguia ver, Deus estava agindo. Cada lágrima, cada injustiça, cada dia de espera, tudo fazia parte de um plano maior. E quando chegou o tempo certo, Deus transformou a dor em propósito. Talvez você esteja vivendo a fase da prisão, mas isso não significa que Deus se esqueceu de você. Significa apenas que a história ainda não terminou. Pense também em Davi. Deus o escolheu para ser rei. Ele recebeu uma promessa. Mas a promessa não se cumpriu imediatamente. Durante anos, Davi precisou fugir, se esconder, enfrentar perseguições, enfrentar medo, enfrentar solidão. E mesmo assim, Deus continuava no controle. Porque Deus não trabalha apenas no destino. Deus trabalha no processo. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você neste momento. Enquanto você pede uma resposta imediata, Deus está trabalhando no seu coração. Enquanto você pede uma solução rápida, Deus está fortalecendo sua fé. Enquanto você pede para a luta acabar, Deus está preparando você para algo maior. Eu sei que não é fácil ouvir isso quando estamos sofrendo, porque a dor tem pressa. O coração tem pressa, as lágrimas têm pressa, mas Deus trabalha no tempo perfeito. Existe uma passagem que sempre toca profundamente o meu coração. Ela fala sobre Ana. Ana chorava, Ana sofria. Ana carregava uma dor que ninguém conseguia entender. Ela chegou diante de Deus com lágrimas, com um coração quebrado, com a alma ferida. E naquele momento, talvez parecesse que Deus estava em silêncio. Mas Deus nunca havia deixado de ouvi-la. Enquanto Ana chorava, Deus já estava preparando o milagre. Talvez hoje você também esteja chorando. Talvez existam lágrimas que ninguém viu. Talvez você tenha se acostumado a sorrir por fora enquanto sofre por dentro. Talvez você esteja lutando uma batalha que ninguém conhece. Mas Deus conhece. Ele conhece cada pensamento, cada preocupação, cada noite sem dormir.
cada lágrima derramada em silêncio, cada oração feita entre lágrimas. E existe algo que você precisa guardar no coração. Deus nunca ignora uma oração sincera. Nunca. Mesmo quando a resposta demora. Mesmo quando o caminho parece escuro. Mesmo quando você não entende o que está acontecendo. Deus continua trabalhando. Às vezes, nós imaginamos que Deus está distante, porque não vemos mudanças imediatas. Mas a verdade é que muitas das maiores obras de Deus acontecem nos bastidores. A semente cresce debaixo da terra antes de aparecer na superfície. E muitas vezes Deus está fazendo exatamente isso. Você olha para a sua vida e vê apenas espera. Mas Deus vê preparação. Você vê atraso. Deus vê amadurecimento. Você vê portas fechadas. Deus vê proteção. Você vê silêncio. Deus vê um processo. Por isso, não desista agora. Não abandone sua fé. Não pare de orar. Não pare de acreditar. Porque o mesmo Deus que cuidou de José, o mesmo Deus que sustentou Davi, o mesmo Deus que ouviu Ana, continua cuidando de você. Continua ouvindo você. Continua caminhando ao seu lado. Mesmo quando você não consegue sentir. Mesmo quando você não consegue entender. Mesmo quando tudo parece escuro. Talvez hoje, Deus tenha trazido você até este vídeo apenas para lembrar uma verdade simples. Você não foi esquecido. Você não está sozinho e sua história ainda não acabou. O capítulo que você está vivendo agora não é o final. Deus ainda está escrevendo páginas que você não consegue enxergar. Confie, espere, permaneça firme, porque aquilo que hoje parece silêncio pode amanhã revelar o cuidado perfeito de Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu apresento diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. O Senhor conhece as lutas que ela enfrenta. Conhece as lágrimas que ela derrama em segredo. Conhece os medos, as preocupações e as perguntas que existem dentro do seu coração. Pai, fortalece esta vida. Renova a esperança daqueles que estão cansados. Dá paz aos que estão aflitos. Dá direção aos que estão perdidos. E ajuda cada pessoa a confiar em Ti mesmo quando não compreender o que está acontecendo. Que ela sinta a Tua presença. Que ela encontre força na Tua palavra. E que nunca se esqueça de que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe nos comentários a frase: Eu confio no tempo de Deus. Que Deus abençoe você e toda a sua família.